Olá, tudo bom? Aqui o irmão Isaac falando mais uma vez. Estamos juntos, mais uma semana seguida, no nosso estudo da EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Não sei se te desejo uma boa noite, né? Se você estiver visualizando esse vídeo no sábado à noite, ou se deseja um bom dia, né? Se você está visualizando no domingo pela manhã, ali entre as 8h30 as 9h30, antes da Escola Dominical, que é nosso horário de EBD tradicional. Mas, independente do horário, sejam muito bem-vindos e nós vamos começando agora a nossa escola dominical. Bom, nós estaríamos, na verdade, hoje tendo nossa lição novamente com o pastor João. Nós estaremos voltando outra vez para estar dando continuidade às lições. Infelizmente, algumas pessoas, principalmente da família da irmã Renata, estão doentes, né? E, na verdade, a família está passando por momentos tanto difíceis. Então, que os que não estão orando ainda, por isso que estejam orando, pedindo a Deus para que ele possa estar concedendo graça nesse momento. E por esse motivo estamos aqui, mais uma vez, para a gente estar juntos crescendo, né, no conhecimento da Palavra de Deus na nossa escola dominical. E nós estamos estudando um livro, né? A gente está, no caso, seguindo a abordagem de um livro, onde nós estamos aprendendo alguns princípios bíblicos relacionados à questão da igreja local. E essa imagem que os irmãos estão vendo aí, ela ilustra muito bem o assunto que nós vamos estar falando hoje. Então, a partir disso, vamos começar, então, a nossa escola dominical. Para começar, nós temos aí o nosso texto básico de hoje, em que nós vamos estar fazendo a nossa leitura, né, do texto básico, que é Hebreus 10, do versículo 24 e versículo 25. Hebreus, capítulo 10, verso 24 e verso 25. Você pode estar, no caso, aí abrindo a sua Bíblia. Já abriu aí o texto? Então, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a sua iluminação para entender essa passagem e a sua bênção também após essa leitura. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por a leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar crescendo na Tua Santa vontade. Vamos te pedir que o Senhor venha agora iluminar nossos olhos espirituais para compreender o que a Sua Palavra diz e nos dar a Tua Santa direção. Ó Pai, te peço agora por cada pessoa, Deus, da Igreja Batista Central de Vitória, cada membro, cada família, em especial, Deus, pela família do pastor João, a irmã Renata também, se eu possa ser dando graça nesse momento tão desafiador. Te peço também pela vida das pessoas que não estão tendo condições de estar frequentando os cultos e aqueles que já estão prontos, Deus, já estão preparados para voltar a frequentar, mas ainda não foram despertados para isso. Te peço que o Senhor venha realizar uma obra poderosa de despertamento também, para que possam voltar a reunir-se, congregar-se, porque a congregar também faz parte da vida cristã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, o texto bíblico nos diz o seguinte, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Bem rapidamente a leitura do texto. E consideramos-nos uns aos outros para que estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós vamos agora estar avançando e vendo aí o título da nossa lição de hoje, que tem tudo a ver com esse assunto, com esse texto que nós acabamos de ler. O capítulo 7 do livro que nós estamos estudando vai falar sobre desenvolva uma cultura de relacionamentos intencionalmente espirituais. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância dos relacionamentos na igreja local. E o que nós vimos até agora, né? Só para você não se perder dentro da nossa programação. A gente fez uma introdução geral a esse livro que nós estamos estudando, A Comunidade Cativante, de Mark Dever e Dunlop. São dois autores americanos, batistas, e eles escreveram esse material muito bom falando sobre a comunidade que cativa e os princípios, né, que a Escritura nos mostra sobre essa comunidade. E ele começou, na primeira parte, com a visão de duas comunidades. Depois, uma comunidade
firmada na palavra de Deus e uma comunidade secularizada, a diferença das duas. A comunidade dada por Deus, qual é os princípios que a Bíblia fala da comunidade local, ou seja, da igreja local. A comunidade se aprofunda, ou seja, se aprofunda nesses princípios e depois se amplia no seu crescimento. Na segunda parte, falamos sobre como fomentar a comunidade, ou seja, o que Deus deseja que nós venhamos a fazer, ou seja, o que Deus fala na sua palavra, para que nós venhamos a fazer, a fim de que desenvolva um crescimento. Então, fomentando a comunidade, e falamos até agora de dois valores importantes que precisam existir para que a nossa comunidade, a nossa igreja local se torne cativante. A primeira delas é pregar para equipar a comunidade. Então, a pregação ela é essencial. E depois falamos na semana passada sobre a oração em comunidade, como é que ela é fundamental para o crescimento. E hoje nós vamos falar, então, no capítulo 7, desenvolver uma cultura de relacionamentos intencionalmente espirituais, e depois disso, nós estamos indo, seguindo um caminho. Para onde nós estamos indo? Depois nós estamos indo para falar sobre os obstáculos estruturais de uma comunidade bíblica. Possivelmente aí o pastor João já deve estar de volta para estar trazendo essa lição com os irmãos. Depois a parte 3, protegendo a comunidade, lidando com o descontentamento da igreja e lidando com o pecado. Então são alguns desafios aí para proteger a comunidade. E a parte 4, comunidade em ação, a evangelização e o fraturamento, ou seja, o desenvolvimento, a multiplicação dessa comunidade local e as considerações finais. Então, é um material muito bom, vale muito a pena estar estudando também, conhecendo esse assunto. Bem, vamos lá. Vamos avançar aqui um pouco mais. Na semana passada, nós começamos a nossa lição com uma pergunta. Aliás, desculpa, começamos a nossa lição com uma ilustração. A gente trouxe uma ilustração sobre o tema. Dessa vez, o autor da lição, ele inicia-se com uma pergunta. E é uma pergunta extremamente curiosa. Uma pergunta que faz a gente pensar assim, o quê? Como é que é? Né? A pergunta é a seguinte: poderia ser verdade que os membros mais ativos de nossa igreja são os menos frutíferos? Então, a lógica é a seguinte, né, que muitas pessoas pensam. Se uma pessoa é bastante participativa nas atividades da igreja, então, automaticamente, ele é bastante espiritual. Então, onde ele quer chegar? Além da gente participar dos eventos da igreja local, e claro, quanto mais a gente tiver a oportunidade de participar, melhor, né? Quem participa pouco, tem uma baixa participação na igreja, a tendência natural é também ser menos frutífero, né? Ele vai ter menos oportunidades de servir e produzir frutos para a causa do reino. Então, a questão central aqui é não apenas participar, não apenas estar presente, e ir além disso. Esse é o ponto que ele quer chegar com essa pergunta. E aí, ele vai começar a introduzir os conceitos bíblicos para a gente avaliar isso. Olha o primeiro versículo aí, 1 Coríntios 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem escreveu esse texto aí? Quem fez essa menção, né, essa citação? O apóstolo Paulo. Paulo disse que em Corinto ele havia plantado, ou seja, ele está se referindo à pregação. Apolo regou, ele está se referindo ao trabalho posterior à plantação, à pregação, à evangelização, que seria um trabalho agora de edificação. Porém, diz que Deus que concedeu o crescimento à igreja de Corinto. Na sua própria palavra, ele diz que nós somos orientados, nós recebemos ordens, mandamentos, para obedecer a ele, para fazer coisas que ele nos orienta a fazer. E aqui diz que Paulo, ele semeou, ele plantou, né, essas sementes, então ele realizou algo, e Apolo regou. Apolo, então, fez algo também que foi trazer a água para essa semente. Porém, o próprio Deus que gerou o crescimento. Então, nós vemos aí uma união entre a vontade soberana de Deus, entre a ação de Deus, a providência de Deus, e vemos também o próprio ser humano participando disso. Não participando por conta própria, mas participando a partir do chamado de Deus, a partir do próprio Deus que direciona ele a fazer esse trabalho. Então, nós vemos aí uma união desses dois aspectos. E aí, continuando esse raciocínio desse texto, no mesmo texto, só que agora nos 1 Coríntios 3, só que agora nos versículos 10 a 15, nós temos um texto muito interessante, que chama muito a nossa atenção, relacionado a esse pensamento. Observe esse texto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele.
Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Existe uma importância espiritual nas obras do cristão, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras que ninguém se glorie. Porém, quando chega no versículo 10, o que ele diz? Que nós somos obras suas, feitas em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Verso 10. Então, esse texto nos diz o quê? De que nós fomos feitos para as boas obras. Então, existem obras para o cristão também realizar. Não obras no sentido de ser salvo, mas no sentido por ser salvo, por já ser uma pessoa convertida. E aí, o autor do nosso material, ele vai dar alguns exemplos do nosso dia a dia, práticos, né? No caso, mais no contexto dele, de desperdício de esforços. Como é que muitas vezes esse material que nós estamos construindo através das obras, através do ensino que estamos fazendo, acaba sendo desperdiçado, quando nós caímos por esses erros que ele vai mencionar. E ele vai trazer alguns exemplos, como, por exemplo, a troca perniciosa de fofocas. Isso, ao invés de trazer a comunhão dos relacionamentos, isso gera um afastamento das pessoas. Outro exemplo que ele vai dar também que afeta essa comunhão. Presentes aos sermões, mas não lhe dando atenção. Né? Essa é uma outra também triste realidade. Quem nunca já passou por essa tentação, acredito que todos nós já passamos. Eu já passei, acredito que todos vocês já passaram por essa tentação que eu vou mencionar agora. De você estar na igreja local, em algum momento da sua vida cristã, você está na igreja local e você se sentiu tentado a simplesmente não prestar nenhuma atenção no sermão. Simplesmente ouvir o sermão por ter que estar naquele momento, por estar naquele lugar, mas não estar prestando atenção em nada daquilo que está sendo falado lá na frente. Isso é uma tentação para o cristão. E nós precisamos pedir a Deus exatamente uma atitude de reverência. Nós precisamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê concentração naquele momento para ouvir, para estar atento. É uma batalha na nossa mente. Se nós dermos vazão à nossa mente, naturalmente nós nos distraímos e perdemos a chance de ser edificados. E parte da igreja ouvindo, sendo edificado e procurando seguir aqueles princípios, e vamos ter uma outra parte da igreja que se apresenta como apática, como sem reação diante daquilo que está sendo ensinado. Isso, infelizmente, é muito triste quando acontece na igreja local. Então, intermináveis ensaios de um coro que apenas extrai a congregação da adoração. Aqui, quando o autor usou esse exemplo, ele quis dizer, por exemplo, de pessoas que às vezes vão participar de ensaios num coral, ou poderia se aplicar em qualquer outra área também de ministério da igreja, apenas com o objetivo de poder se exibir, de se mostrar como alguém que tem uma grande habilidade. Então, a motivação do coração que traz aí um problema. E não o ensaio em si, claro que não tem nada errado em ensaiar, nem muito menos participar de um coral, mas apenas com a motivação de se destacar, isso gera uma distração da congregação local. E eventos de caridade. Ele dá exemplo de eventos de caridade que a igreja local realiza, porém sem o amor, né, que é a base da fé cristã. A caridade apenas como ativismo, você quer apenas ajudar, mostrar, às vezes até mostrar para outras pessoas que você está fazendo aquilo para receber alguns méritos, alguns aplausos. Então, isso naturalmente são atitudes que mostram motivações erradas, desperdício de esforços. E finalizando esse raciocínio, o autor diz o seguinte: de fato, a atividade de igreja pode atrair espiritualmente os menos espirituais. Como os Gálatas começaram no espírito, mas agora procuram aperfeiçoar-se na carne, elas provavelmente se consumirão com atividades, ou seja, o ativismo. Aí o autor começa a se voltar agora para a importância de investir em relacionamentos espiritualmente intencionais. Como é que a gente pode investir, então, em relacionamentos
que são espiritualmente intencionais? Bom, primeiramente ele vai falar da importância do amor, que é a base da vida cristã. Ele diz aí que o amor por outros cristãos mostra que somos verdadeiros cristãos. 1 João capítulo 2, versículo 10 e 11. O amor por outros cristãos demonstra o poder do evangelho ao mundo observador. Então, por outros cristãos é um investimento de recompensa eterna. O amor por outros cristãos também mostra o modo, né, que nós devemos viver o fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito ele é desenvolvido no relacionamento com outras pessoas. Inclusive, o amor é a primeira parte do fruto que é mencionado ali. Aqui nós temos uma expressão que, no livro que mexeu muito comigo, chamou muita atenção. As pessoas são eternas, tudo mais passará. A obra duradoura da igreja é a obra de relacionamentos da igreja. Olha só, irmãos, essa frase. Muitas vezes nós, quando estamos num templo, por exemplo, num culto, nós nos atentamos a várias coisas. Nós olhamos para a beleza ou a decoração do ambiente que nós estamos. Nós olhamos para os bancos, se eles estão devidamente ordenados. Nós olhamos para o sistema de som, se ele está devidamente transmitindo, né, com qualidade as imagens, né, se elas estão bem projetadas. Nós olhamos para a limpeza do templo, se ele está limpo corretamente. Quando olhamos para a estrutura da igreja, nós olhamos para as salas, para o material didático que nós temos para as aulas de EBD, toda a infraestrutura que nós temos, se o estacionamento está tudo correto, se estamos conseguindo cuidar da parte administrativa da igreja corretamente. E todas essas coisas, elas têm a sua importância, sim. Mas elas são importantes apenas à luz das pessoas, da edificação das pessoas. Se nós criamos um ambiente adequado, o objetivo é o quê? Que esse ambiente adequado favoreça ou ajude as pessoas a prestarem o melhor serviço de adoração a Deus, a glorificar a Deus de uma forma melhor. Ou seja, as coisas não são simplesmente para o nosso consumo. Nós consumimos, nós vamos lá, assistimos um culto, como infelizmente alguns dizem essa expressão, né? Assistimos um culto e vamos embora. Então teve um bom estacionamento, a estrutura estava ótima, saí muito satisfeito hoje da igreja, mas o objetivo final não é esse. O objetivo final é a glória de Deus. E como Deus ele é glorificado? Também através dos relacionamentos saudáveis da igreja. Então, quando nós temos relacionamentos espiritualmente intencionais, nós glorificamos a Deus também através disso. E quando você vê uma cena como essa, como uma foto dessa, lembre-se, tudo aquilo que está em volta vai acabar. Tudo isso vai passar. É com o objetivo de glorificar a Deus, edificar as pessoas, levar as pessoas a glorificar a Deus. Esse é o objetivo da estrutura da igreja. Agora, as pessoas, essas sim, vão constar conosco por toda a eternidade. E queira nós, claro, na eternidade com Deus. O Novo Testamento ele descreve como os cristãos devem, então, consolar, encorajar, confessar pecados, entre outras atitudes que eles devem ter quando estão uns com os outros. Então, isso é algo que também precisa ser sempre pensado. E aí ele vai entrar em 3 estratégias para fomentarmos a cultura de relacionamentos espiritualmente intencionais. Uma delas é trabalhar por relacionamentos simples e informais. Nesse ponto, o autor do material ele vai dar um foco mais voltado para a liderança do que propriamente para a congregação da igreja. Então, eu vou tentar pensar aqui e aplicar da gente como ovelha, como congregação. O que a gente pode fazer para ajudar os nossos líderes a estarem alcançando esses objetivos, que são objetivos que vamos encontrar na palavra de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, mantenha-o simples, discipulando e mantendo a hospitalidade. Então, são 2 focos que a gente tem que pensar. O que seria discipular? Seria você chegar ao lado de uma outra pessoa, iniciar um momento de diálogo com ela e começar a juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E também a hospitalidade, né? Você abrir as suas casas também para estarem recebendo pessoas. Apesar da hospitalidade no Novo Testamento ter um aspecto mais de a pessoa realmente dormir na casa da pessoa, se hospedar na casa da pessoa para posteriormente ir para um outro lugar, mas um aspecto que a gente pode aproveitar da hospitalidade nos nossos dias, no nosso contexto, exatamente esse fato de você estar em sua casa aberta. Você está... você ter o desejo de receber pessoas a fim de ter conversas, diálogos como esses, né?
E uma outra dica que ele dá é de manter esses relacionamentos informais, formalidade em outras áreas da igreja, e aí a gente vai ver no Novo Testamento também aparecendo. Mas no caso dos relacionamentos, eles são informais. Então a gente não deve, a princípio, sistematizar ou criar estratégias nesse sentido, mas incentivar para que as pessoas se aproximem umas das outras e iniciem, então, esses relacionamentos, né, de conversa, de diálogo. E esse momento pós-culto ele é muito importante para isso acontecer, as pessoas pararem no parque, estarem conversando. E o autor trabalha muito bem a questão de que nós podemos falar de qualquer assunto, desde que a gente nunca esqueça a ótica cristã. Ele fala de algumas dicas, né? Como planejar essas prioridades do seu tempo pessoal, aí voltando mais para o líder, né, do seu planejamento, incentivar o discipulado e a hospitalidade como forma de uma pessoa se envolver, ou seja, que isso seja sempre estimular as pessoas a fazerem isso. As aplicações da escritura, das mensagens, né, a gente ficar atento às pregações. Escolham líderes que vivam dessa forma, ou seja, a partir do momento que a igreja está crescendo nesse aspecto dos relacionamentos, ser um líder é importante que ele também tenha essa característica de querer se aproximar, de querer dialogar também com outros irmãos. E como eu falei, o melhor momento para isso acontecer é o pós-culto, que nós vamos no pátio, nós estamos ali conversando com as pessoas. Então, aquele momento ali, nos nossos diálogos, existe muita edificação. Às vezes nós não percebemos, mas existe muita edificação para a nossa vida. E a recomendação de livros que falem sobre esse assunto. Existem muitos livros no mercado que falam sobre esse crescimento uns aos outros. Se você tiver interesse em saber mais, pode procurar a liderança da igreja, os líderes dessa igreja central, e nós vamos ter prazer de recomendar para vocês livros que podem ser comprados em editoras evangélicas, em livrarias evangélicas, e você pode até mesmo sentar com uma outra pessoa da igreja e juntos estudarem e crescerem juntos também na palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte, né? As forças que conspiram para minimizar a importância da igreja local. A carreira, muitas pessoas entendem que tem uma carreira importante pela frente, então não podem dar tanto valor à igreja local. A localização da igreja, né? Às vezes as pessoas moram em lugares distantes e a ida de onde a pessoa mora até a igreja é desgastante, então a tendência é ela ir deixando a igreja como em segundo plano. Recreação, muitas vezes eventos esportivos ou eventos de entretenimento disputam também com a ida da igreja. A pessoa diz, não, tem um evento tão legal para poder participar no domingo ou na quarta-noite, não vou na igreja hoje não. E aí começa a se tornar um hábito de fazer isso. E a família, muitas vezes a pessoa, apesar da Bíblia ensinar claramente que nós precisamos cuidar das nossas famílias em vários sentidos, também no âmbito espiritual, muitas pessoas com essa alegação do cuidado da família, simplesmente desprezam ou deixam de lado o seu compromisso com a igreja local. Isso também é muito sério, porque na verdade não está, né? A sua família está sendo deixada de lado porque você está tendo compromisso com você mesmo, né? Não está tendo compromisso diretamente com a sua família. Tá? E aí, continuando na sequência, ele fala aí, estratégia 2, né? Promove vidas centralizadas na igreja local. Então, essa é a segunda estratégia que ele menciona em relação a fomentar a comunhão da igreja local. A primeira, como nós vimos agora há pouco, né, voltando aqui um pouquinho os slides, a primeira estratégia foi trabalhar com relacionamentos simples e informais, e a segunda é promover vidas centralizadas na igreja local. Os estilos de vida, eles podem mudar, né, como a gente falou sobre carreira, localização, entretenimento e família, são situações em que as pessoas podem sim ajustar o seu tempo para estarem participando também de forma efetiva da igreja local. Posso falar por conta própria, né? Por eu mesmo, né? No caso, sou um pai de família, né? Sou casado, tenho um trabalho também, trabalho normalmente, inclusive também trabalho no sábado, por exemplo, né? Eu não trabalho só segunda e sexta, trabalho no sábado também. Tenho todos esses compromissos. Tenho os meus estudos pessoais também que preciso fazer, além de todas as responsabilidades normais de uma família. E também tem uma participação na igreja local. Gostaria, inclusive, de participar muito mais, mas, infelizmente, dentro dessas limitações de tempo, eu tenho uma participação. Então, essa questão de, eu sou muito ocupada, não tenho tempo de participar, olha, não se sustenta. É claro que existem momentos da vida em que nós vamos ter uma quantidade de ocupações que, naturalmente, vão desfavorecer a gente estar participando mais efetivo na igreja local. Mas existem pessoas, inclusive eu conheço, até bem mais ocupadas do que eu, que estão tendo sim uma boa participação na igreja local, estão participando dos relacionamentos na igreja local.
Conselho particular. Muitas vezes as pessoas vão procurar os seus líderes da igreja e eles vão aconselhar a importância também de equilibrar a sua vida. Às vezes você pode estar passando por problemas, situações difíceis na sua vida, e talvez a razão delas, né, claro, não é sempre, mas é talvez, né, em alguns casos, a razão dela é a falta de equilíbrio também da sua participação na igreja local. Exemplos, né? Também as lideranças, muitos vão trazer exemplos de pessoas que estão participando ativamente, e esses exemplos devem ser levados bem a sério. Eles são demonstrações de que nós temos sim condição de ter relacionamentos saudáveis, de participarmos mais da nossa igreja local. Condição positiva, a possibilidade de a gente ser orientado e instruído para ter uma melhor participação. E aí, os bons exemplos que a gente costuma ver sobre isso também nos motiva a termos uma participação melhor na igreja local. E essa participação, como vocês viram lá atrás, desde o início do nosso estudo, não é participação no sentido de participar de todos os eventos, todas as programações, mas é você participar visando a glória de Deus e a edificação das pessoas. Essa deve ser a motivação que deve existir em nós. Ou seja, a terceira estratégia que ele destaca. Como assim enfatizar os privilégios da membresia da igreja? Não é privilégio naquele sentido secular da palavra. Qual é o sentido secular da palavra? É aquele sentido de, o que eu vou ganhar com isso? Esse é o sentido secular. Privilégio é naquele sentido que você vai ganhar. Mas privilégios no sentido daquilo que Deus graciosamente nos dá quando nós participamos. Então, não é por privilégio no sentido de que eu estou fazendo algo, estou merecendo ganhar, né, algo, não. Mas é no sentido da graça de Deus, no sentido de que nós estamos recebendo algo porque Deus tem nos agraciado, não porque nós merecemos ou fizemos algo para estarmos recebendo. Mas a ideia é de que quando fazemos parte da igreja local, nós recebemos a partir de Deus grandes bênçãos espirituais, quando estamos em comunhão com Ele e com seu povo. E aí o autor do material ele dá duas orientações interessantes. Primeiro, restringir a membresia aos frequentadores regulares. Como assim? É normal, isso acontece em qualquer igreja, qualquer instituição que você for, você vai ver essa cena. Imagina que todo domingo à noite nós vamos alcançar um número máximo de membros, de 120 membros. 120 membros que estão vindo no domingo à noite, participar pelo menos uma vez a semana, pelo menos no domingo à noite. Vamos pegar esse exemplo. Porém, no hall de membros da igreja, você tem lá 180 pessoas, 200 pessoas. E aí a pergunta é, se eu tenho 120 no máximo frequentando e tenho 200 no hall, o que está acontecendo com esses outros 80 nomes que nunca aparecem, nunca participam, nunca vêm a aproveitar essa comunhão dos relacionamentos da igreja local? Bom, dos 80 nomes, é óbvio que vai ter casos que a gente sabe muito bem o que é. Casos, por exemplo, de saúde, casos, por exemplo, de idade avançada, a pessoa não tem condições físicas de se deslocar de casa até ali. Casos de distância geográfica, a pessoa já se mudou para um outro lugar mais distante, e está num processo de transferência, esse processo pode variar o tempo de demora dele. Então, são casos que nós vamos entender muito bem o porquê que a pessoa simplesmente não está participando. Saúde, idade, distância, são exemplos. Agora, quando você elimina esses exemplos e você ainda tem um grupo de pessoas que não se encaixa em nenhum deles, aí nós vemos um problema. Qual o problema? De que essas pessoas, elas estão no hall de membros, mas elas não estão participando da igreja local. E isso, espiritualmente, é muito ruim para esses. É muito sério para eles. Porque no Novo Testamento, você não vê um monte de cristão desagregado. No Novo Testamento, você vê igrejas locais que se reúnem e que participam das suas atividades. Senão a gente não teria a exortação que a gente viu na Carta aos Hebreus hoje mais cedo, né, nesse estudo, falando exatamente da importância de se congregar. Então isso também tem que ser levado em consideração. E ele fala da importância de restringir os privilégios, ou seja, o trabalho, as tarefas que são feitas na igreja local, aos membros. Existem algumas igrejas que têm a prática de, para atrair outras pessoas, de oferecer esses tipos de serviço até a pessoas que não são da igreja, pessoas que não são. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas existe. Sim, igrejas que às vezes dão oportunidade para pessoas que sabem tocar muito bem, ou que sabem cuidar muito bem do estacionamento, ou que têm uma boa habilidade de administração, para participar junto com aquela igreja local
dessas atividades que são da igreja local, como se fossem membros, às vezes não têm nenhum compromisso com a igreja, e nem às vezes com Cristo, apenas com o objetivo de atrair pessoas. Então, essa também é uma prática que o autor desse material vai dizer que precisa ser repensada, precisa ser revista, né, com muito cuidado. E nós não encontramos base para esse tipo de atitude. Restringir o envolvimento dos membros, o envolvimento aos membros. Então, a ideia de que os membros, né, os membros participantes da igreja, que devem ter esse privilégio de participar da obra do reino, da obra de edificação, de relacionamentos. O evangelismo é a questão das pessoas que precisam ser alcançadas. Aí esse é um outro aspecto que ele vai tratar num outro capítulo mais à frente. Concluindo o nosso estudo, ele vai falar de 4 atitudes para a gente poder juntar tudo que foi falado. Primeiro, exemplo pessoal. Se eu quero realmente que as pessoas cresçam em relacionamentos uns com os outros, eu preciso inicialmente dar o meu exemplo. E por fim, a paciência. Né? A paciência também é muito importante. Muitas vezes a gente vê que as coisas não estão acontecendo rapidamente, que a gente não está imediatamente tendo os resultados que a gente gostaria de ter. Mas se a gente aguardar com paciência, nós vamos entender que Deus é quem dá o crescimento. A nossa missão é plantar e regar, e acreditar que Deus vai fazer com que nossos relacionamentos uns com os outros vai crescer e vamos frutificar muito para a glória de Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter trabalhado essa lição com os irmãos. E nunca vamos nos esquecer, irmãos, que as pessoas são eternas e as coisas elas passam. Essa é uma verdade bíblica tão importante que a gente não pode se esquecer das pessoas em relação às coisas. E eu gostaria de terminar esse estudo com um desafio para você. O estudo anterior que nós tivemos sobre oração, por as questões que aconteceram semana passada, né, da família do pastor João, que foi tão atingida com essa notícia triste da Covid, que atingiu os familiares, principalmente da irmã Renata, não teve condições de conseguir postar esse vídeo na data do sábado e nem do domingo. Foi postado depois durante a semana, e o alcance do vídeo foi muito pequeno. Eu pude acompanhar lá na nossa página, foram apenas 26 visualizações. Pouquíssimas pessoas tiveram oportunidade de ter acesso àquele estudo sobre oração. E a mesma coisa pode acontecer em relação a esse estudo. E eu queria fazer a você um desafio de aproveitar que nossa lição falou sobre relacionamentos, sobre comunhão com a igreja local, que você também venha compartilhar esse material com outras pessoas também da nossa igreja local. E eu queria mostrar um exemplo para vocês. Repare que aqui eu estou na página do YouTube, é a página que, no caso, tem os vídeos que a gente assiste. Nós temos aí os cultos que estão sendo transmitidos, os estudos que estão acontecendo e aí a visualização deles. Bem, como é que você vai fazer? Você vai levar o link, né, no caso aí do vídeo, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver. Você que tiver acesso no celular, você pode utilizar diretamente do celular esse botão, que é uma reticência, clicar nele e fazer o compartilhar. No caso que eu estou fazendo no computador, ele não aparece a mesma opção. Mas você que tem, no caso, acesso ao celular, você vai usar o compartilhar e depois você vai escolher o WhatsApp, escolher o irmão para quem você quer enviar e você vai, no caso, fazer o envio desse